Vamos lá, pessoal, plena quinta-feira, vamos ver o que nós temos para hoje. Isso é bastante coisa, eu vou tentar ser bem sucinto. Eu sei que eu não consigo fazer vídeo com menos de 30 minutos, mas a gente está tentando aqui, enquanto o nosso Edu, que está muito bem, graças a Deus, estou tentando contato com ele, vou ver se eu consigo gravar alguma coisa com ele hoje, mas está inspirando muitos cuidados. Eu vou tentar ver se eu consigo fazer um contato com ele. De qualquer forma, de qualquer maneira, nós temos vários assuntos para comentar aí. Vamos começar por aqui. Valeu, gente. Vamos em frente. Gente, estou tentando ligar para o Edu, mas olha só como é que tá dando. Vamos ver se ele vai atender. Ó, tá saindo, vamos ver se vai dar. Ô, Edu, peraí, eu tô com um problema bem sério que eu não sei como é que eu vou fazer para. Tá... Tô gravando, você pode mandar um alô pessoal? Eu acho que ele tá ocupado, gente. Eu vou tentar de novo, só um pouquinho. Vai, tá gravando. Fala, meu irmão, como é que você tá? Vivo. Isso já é muita coisa, Vamos né? lá. Conta Já pra é nós muita aí, pode coisa. falar o tempo que você quiser aí, pode ficar à O vídeo vontade. é o seguinte: eu peguei o Covid-19 na versão mais pesada, de uma carga viral muito grande, que atacou meu pulmão. Tá? Em menos de 48 horas, eu tinha menos de 80% do pulmão já. Os médicos chegaram e falaram para mim: você tem duas opções. Você entuba e vive, você não entuba e morre. Você vai tratar sem entubar e vai morrer. Não vai ter jeito. Então eu decidi entubar. Foram 15 dias entubado, em coma induzido. Olha, para quem disse que passa num segundo, você pega essa pessoa e fala que não é bem assim. Você sonha muito. Eu tive todo tipo de sonho possível, todo tipo de coisa possível. Tá? Todo tipo de coisa possível. Não é de verdade, não é bom em nenhum sentido. Mas Hoje eu tô acordado, explica uma coisa pra mas nós. A diferença do fala. vírus que pegou tua esposa e que você pegou. Ela pegou leve, entendeu? Uma carga leve. Então ela teve só os sintomas. Eu peguei uma carga viral grande, atacou direto no pulmão. Para mim não deu tempo. Tá? Para Sim. mim não deu tempo. E E outra você coisa, soube ainda só tossindo que você ia ser entubado, é isso? não, eu já tinha feito tudo quanto é exame. Quando eu cheguei no hospital, já estavam preparando já, porque minha oxigenação estava muito ruim, entendeu? Eu tava definhando rapidamente, rapidamente. E eles não perderam tempo e entubaram, tá? Espero nunca mais passar por isso, porque o pós-entubamento é terrível. Você falou que você ficou O quantos dias pós entubado? foram 15 dias, E, tá? como é que chama como é que chama em coma induzido? Você ficou quantos dias? 15 dias. 15 dias. 15 dias, 15 dias em coma induzido. Aí tu falou que a tua musculatura do corpo ficou toda ruim, né? Acabou. Eu não consigo andar, eu não consigo me sustentar, eu não consigo nada. Eu preciso de andador, eu caminho 10 metros, estou morto, sem resistência nenhuma. Vai voltar com o tempo, tá? Os médicos, eu estou vendo aqui, que depois que eu ganhar a alta daqui, eu vou ganhar um atestado ainda de uns 90 dias para mim voltar a trabalhar, Uhum. tá? Assim, vai ser, vou precisar de fisioterapia, vou precisar de fono, vou precisar de um monte de coisa.
um monte de coisa. Tá? Já lá Eu, em casa, eu vi já nas fotos estamos que preparando. você emagreceu bastante, né, Edu? Eu perdi muita massa. Tá? Assim, eu já estou preparando a casa inteira para mim, entendeu? Então, a cadeira de banho, né? Já estamos preparando sofá, né? Um pouco mais alto. Nós estamos preparando, olha, a muleta, tudo que pode me causar um conforto agora, a gente está preparando já. A Tânia já está vendo tudo isso. Edu, Tá? Então, é difícil pra gente entender um cara forte como você, porque você é um cara forte, mano. Entendeu? Tá com essa dificuldade toda por causa dessa doença. O que porque você acha? assim, ó, não é que eu sou um cara forte. Por mais força que eu tinha, eu fiquei 15 dias parado. O que eu tive foi chamado efeito astronauta. Eu perdi massa muscular, atrofiou tudo, entendeu? Eu perdi a massa muscular e atrofiou os músculos. Isso que ainda é feita a fisioterapia em quem está inconsciente. Tem lá um grupo de fisioterapeuta fazendo o movimento. Mas você perde tudo, porque não existe mais um movimento voluntário. Entendeu? Você está lá inerte. É isso aí. Pois é, eu Entendeu? não quero estender muito a tua participação para você não ficar muito cansado, mas de qualquer maneira eu quero agradecer bastante você e dizer que agora, se você permitir, nas próximas gravações, porque eu estou gravando, né? Eu ligo para você e a gente continua conversando, pode ser? Pode ser, não tem problema nenhum. Você está acompanhando alguma coisa por aí da internet? Está acompanhando as lives do presidente, coisa parecida ou não? Não está dando tempo? Pouca coisa. Está muito Pouca coisa. cansado, né? Muito cansado, né? Dorme muito? Não durmo muito. Entendeu? Porque, assim, ó, por exemplo, cara, assim, ó, eu tô todo doído da fisioterapia ainda. Sim. De hoje ao meio-dia. Entendeu? E amanhã, de manhã, mais fisioterapia. Eu tô todo doído, cara. Entendeu? Todo doído. Assim, ó, eu tô tendo que reaprender a fazer o que eu já sabia. Não, mas a gente está torcendo Sabe? por você, viu, Eduardo? Estamos orando por você para tudo dar Vai certo. ser, vai ser demorado, vai ser dolorido, tá? E é um degrauzinho pequenininho de cada vez. A É voltar. respiração, como é que tá a tua respiração? A respiração tá boa. Tá normal, a Tá? oxigenação tá normal. Ainda eu tenho uma lesão no pulmão. É? No momento tem a lesão. O Covid tomou 50% do meu pulmão. Sim, você falou Tá? para mim. Não tem mais isso. Mas eu tenho a lesão. Isso, A essa lesão, lesão dificulta você respirar? não. Mas ela tira o fôlego no fim. Ah, Você entendi, fica, o fôlego, né? você Fôlego. fica sem fôlego. E a parte cardiovascular, como é que tá a tua cardiovascular? Tá bom, tá tudo Tá tranquilo. tudo tranquilo? Quanto a isso, graças a Deus, tá tudo tranquilo. Bom, Tá? Edu, eu não quero esforçar muito você. Você quer falar mais alguma coisa? Só que daqui a pouco a gente volta, né, gente? É uma coisa que a gente não espera que aconteça com ninguém. Eu não desejo isso nem pro meu pior inimigo. Não. Ser entubado, essas coisas. Cara, é muito ruim. Tá? Porque você vai dormir e vai acordar. Parece que não é nada. Vai nessa. Eu sonhei pra caramba. Tive pesadelo pra caramba. Você cai de um sonho pro outro. Eu Você imagino. não dorme. Na verdade, você não dorme. Você fica. Você sonha. Entendeu? Cara, a pior coisa do mundo. Cara. Ainda Pior bem que coisa do acabou, agora você tá, tá se É. restabelecendo. Como é que está sendo o sono agora? Agora, como é que está sendo o sono? Cara, assim, dormir no hospital é muito ruim.
Tá, tá? então você está Você não tendo. dorme, Você não dorme não direito. dorme mesmo. Não dorme direito. Não é minha cama, Você não está descansando, entendeu? né? Você não está descansando. Tô dormindo, mas não tô descansando. Tá aí, quanto tempo Então eu você quero voltar para falar, casa? eu acho que semana que vem eu volto. Aí quando você estiver em casa, a gente vai acompanhar a tua recuperação, tá bom? Pode ser? Pode. Então tá bom, meu irmão. Vou deixar você descansar, uma boa noite, e eu vou deixar você falar uma última coisa aí para todo mundo que está ouvindo. Bom, pessoal, é o seguinte. Tossiu, vai no médico, tá? Faz o que eu fiz. Eu fui lá e vi que o troço estava feio, tá? Cloroquina resolve. Azitromicina resolve. Mas às vezes não dá tempo. No meu caso, não deu tempo. Você pegou Tá? conta para ele, você pegou a terceira fase, porque a primeira fase é a infecciosa, né? A segunda é você falou para Eu mim. tive uma carga, eu tive uma carga viral muito grande. Tá, mas você Peguei pegou. A segunda é inflamatória e a terceira é a trombose, né? eu peguei direto já A a trombose. inflamatória para trombose. A inflamatória é para Tá? trombose. Tá Tá? certo. Foi assim, foi um borraço muito grande no corpo. Sabe? Então, meu corpo tá todo debilitado. A gente sabe que você, com a ajuda da sua esposa, da sua família, você vai se reabilitar completamente, se Deus quiser. Vai dar. Tá? Não vai ser fácil, mas vai dar. Vai ter dor no meio do caminho, né? Mas vai dar. Vai dar bem. Valeu, meu irmão. Uma boa Certo? noite para você. Muito obrigado por ter falado pra gente. Falou, cara. Até mais. Bom, gente, vocês viram o recado do Edu, né? Passou por maus bocados. Aí ele falou assim: Birajara, você tem que pedir desculpa porque você falou que era uma gripezinha. Não, não, não. Não foi isso que eu disse. Eu disse que a grande maioria da população ela tem são assintomáticos. Isso é uma verdade. Senão não tinha gente que ia caber nos hospitais, tá? Agora, uma pessoa ou outra reage diferente a determinados tipos de carga viral. E não é a grande quantidade, como falam esses, esses safados falam, mas uma pessoa ou outra com comorbidades que o Edu tem, e um dia ele vai explicar isso para vocês, não eu tenho comorbidade também. Eu não parei de trabalhar um dia. O Edu também não. Agora, sabe lá como é que ele pegou essa carga viral. Por isso a gente fala, quem tem comorbidade tem que tomar cuidado. Quem não tem, tem que trabalhar. Essa é a minha opinião. E eu acredito que seja a opinião do Edu, mesmo depois de tudo que ele passou. Mas que não é uma gripezinha, eu acho que não é. Assim como todo mundo no Brasil, eu estou de olho na segunda instância, na prisão em segunda instância. Algumas notícias boas que eu tenho recebido ultimamente é que tem se feito valer, apesar de todas as pessoas que ficam aí chorando, criticando, maldando, esculhambando e com esse pensamento destrutivo e cretino que não adianta de nada, né? Tem gente ainda que parece que está querendo fazer alguma diferença. Seja eleitoralmente falando, seja não seja, essa mudança nossa de cobrar a diferença, de cobrar a mudança no panorama, ela está fazendo diferença sim. Vamos dar uma olhada aqui em matéria aqui que vai falar sobre a prisão em segunda instância. Vamos dar uma olhada? A Frente Parlamentar Mista Ética contra a Corrupção realizou um seminário virtual que tratou da proposta de emenda constitucional 199, prisão em segunda instância. A PEC 199 é de autoria do deputado Alex Manente e estabelece que a expressão trânsito em julgado se aplica ao fim da segunda instância. O próprio Supremo deu a responsabilidade ao Congresso Nacional cumprir essa missão de ocupar essa lacuna que existe, que, infelizmente, por conta dela, nós estamos mudando de entendimento a cada momento no Supremo. E eu vi recentemente a entrevista do presidente do Supremo, novo presidente, ministro Luiz Fux, falando que, se a Câmara não cumprir esse papel, novamente o Supremo debaterá esse tema, gerando ainda mais insegurança jurídica. A importância dessa discussão, né, é de uma demanda interna muito grande de tirar dúvidas,
né, de tentar entender alguns pontos do relatório e, de uma maneira mais ampla, de acabar com essa insegurança jurídica que paira, né, principalmente sobre a prisão em segunda instância, já que não há consenso nem do STF, né, que já mudou várias vezes de opinião. E isso, além de tudo, acarreta, além da morosidade, uma vez que a execução só acontece depois de inúmeros recursos, muitas prescrições e o sentimento de impunidade, que é o que deixa realmente a nossa população mais indignada. O relator da matéria é o deputado Fábio Tradi. Ele apresentou seu texto na semana passada se baseando nos problemas da morosidade e da consequente falta de efetividade da justiça. Ele disse também que só são contra essa proposta aqueles que se beneficiam da disfuncionalidade do sistema. Esta é uma reforma visceral do sistema judicial e jurídico brasileiro, porque devolve ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça suas funções genuínas, não é? Lá alinhavadas na Constituição de 1988, e dá um choque positivo de efetividade ao sistema. Os operadores do direito que participaram do seminário virtual manifestaram seu apoio à PEC da segunda instância, dizendo que ela não viola o princípio da presunção de inocência, além de outros motivos. O sistema continua, portanto, moroso e absolutamente ineficiente. Dados históricos mostram que o STF, por exemplo, tem milhares de ações para julgar, milhares de recursos para julgar. Quando comparamos com outras cortes constitucionais importantes, como a dos Estados Unidos e da Alemanha, que julgam por ano 30, 40, no máximo 50 causas, observamos a situação caótica em que está inserida o Supremo Tribunal Federal e, claro, no Superior Tribunal de Justiça o quadro não é diferente. Isso gera, claro, um profundo impacto negativo na sociedade, pela sensação generalizada de impunidade. E cria, sem sombra de dúvida, uma insegurança jurídica que dificulta a coexistência social, o pendor no cumprimento da lei e também o desenvolvimento econômico. Afinal, quem quer investir em um país que demora 20 anos para resolver uma causa, um litígio? Nas palavras célebres de Rui Barbosa, justiça tardia nada mais é do que injustiça institucionalizada. O projeto é um projeto que não é longo, é pequeno, mas é de um conteúdo muito importante e aborda questões que eu entendo de valor inestimável para a segurança jurídica e para o maior conceito, se vingar, do próprio Poder Judiciário. Pessoal, olha isso primeiro, que depois eu vou dizer o que eu penso sobre isso, tá bom? Vamos lá? Combinado? Bom dia, pessoal. Estou aqui na BR-63, onde acontece o movimento dos indígenas Kayapó, e nesse momento estou com o cacique Dodô Kayapó, que vai falar para vocês o que vai acontecer aqui na manifestação. É só para a população entender, e alguém quiser ajudar, ou as pessoas que querem ajudar, nós estamos aqui fazendo o nosso movimento e reivindicando o nosso direito. Que cada um de nós tem o seu direito, né? Onde que a lei permita. E não é isso que a gente está pedindo favor para ninguém. É o direito que a gente tem e a gente está reivindicando. Aqui a paralisação da BR-163 é o motivo que o governo não está cumprindo o PBA da BR-163. O que é PBA? O Plano Básico Ambiental. Então, para isso, o governo não está atendendo. E a manifestação, a nossa reivindicação é a questão da saúde, que é precário. Todos vocês, todos nós sabemos que a saúde hoje em dia é precário, pelo Brasil inteiro. Então, a gente está reivindicando o nosso direito, né? O direito que cada um de nós tem. E a Ferrogrão, será que o município foi consultado, né, para passar uma carreira Ferrogrão aqui, o município? Será que foi consultado?
Nós, indígenas, nunca foram consultados. Então, nós estamos reivindicando, nós estamos buscando o nosso direito. Dodô Caiapó, que é o indígena-chefe da tribo, né? Então, vamos lá. Ele falou sobre o direito, ele falou sobre a imposição do direito de ir e vir das pessoas em realização dessa paralisação da BR-163, porque paralisação ele está quebrando o direito constitucional de ir e vir das pessoas na BR. Ele fala de um plano básico ambiental, tem que ver se isso é verdade, porque o que não foi cumprido, ele não diz o que não foi cumprido. Portanto, é mais uma pedida sem cabimento, sem um documento que ele possa provar isso, só com a cara e a coragem dele. Gente, indígena não é criança não, gente. Indígena é gente grande. E ainda mal intencionado, às vezes, por causa de várias gente que vai lá falar no ouvido deles, olha, o índio tem que fazer isso. O índio, aí ele pega a ingenuidade dele e vai fazer aquilo que os outros estão mandando fazer. Mas vamos lá. Saúde. Saúde vem da onde? Saúde vem do governo do PT. A saúde indígena, né? A FUNASA, ela vem do governo do PT, ela não foi feita hoje, a FUNASA, ela não foi corrigida agora, ontem, está se fazendo o melhor possível, e eu tenho certeza disso, mas acontece que não se faz tudo em 2 anos. Por final, ele está falando da estrada de ferro que vai cortar, está pensando em lucro, está pensando em dinheiro. Vamos ver aquilo que cabe às nações indígenas e aquilo que cabe aquilo que é de interesse do país, de interesse nacional. Agora, é óbvio que isso aí tinha que ter gente da FUNAI ou da Polícia Rodoviária Federal aí. Cadê eles? Eles são pagos por nós para resolver esse tipo de problema. Essa questão é uma questão individual, particular, de cidadão brasileiro. E não é que nós não queremos ajudar, nós queremos ajudar, mas eles querem atrapalhar. E isso, para mim, é chantagem. Nada mais, nada menos. Hoje eu ainda quero tratar de um assunto interessante aqui, tá? Que é sobre o Luiz Salatino. E eu fiquei sabendo hoje, né, pelas pesquisas lá de Porto Alegre, que a senhora Manuela Dávila, daquele partido que eu não vou dar ibope para ele, diz que está liderando as pesquisas. E aqui vem um comunicado do Luiz Salatino, que era pré-candidato a vereador pelo PSL, que saiu da candidatura. Minha decisão sobre a participação no pleito municipal de 2020, na campanha dos gaúchos. Porto Alegre, 20 de setembro. Olá, meus amigos, tenho um comunicado muito importante de fazer. Mas, em primeiro lugar, gostaria de saudar a todos pelo 20 de setembro, já passou, Comunico a todos os amigos e familiares que não irei concorrer para vereador na minha querida cidade de Porto Alegre, desculpa. Me recuso a submeter a escravidão no sistema político repleto de interesses pessoais em detrimento de interesses coletivos. A gente quer mudança, a gente não quer mesmice. Minha decisão é baseada em tudo aquilo que eu acredito, meus valores e convicções. Em Porto Alegre, o partido de que hoje faço parte, infelizmente, optou por apoiar candidatos que representam a velha política, MDB e DEM. Mas o pior é compactuar com a presença de partidos como Cidadania e Solidariedade, notoriamente de esquerda e nossa coligação. Isso vai contra tudo que eu acredito e sempre defendi. Lutei com todas as minhas forças contra isso dentro do meu partido, mas fui voz solidária. Por isso que o presidente saiu do PSL. Peço a compreensão de todos e agradeço a todo o apoio que eu recebi. Também quero dizer que não deixarei de ser uma voz, mesmo que solitária, combatendo a velha política, que nem eu. Sou patriota, como eu, e não deixarei de acreditar na minha pátria, nem no meu presidente. Continuo apoiando o governo de Jair Bolsonaro, eu também, e continuo na luta contra a ameaça comunista. E a gente tem falado sobre isso, inclusive sobre esses outsiders que estão querendo sair agora, que parece mais comunista do que patriota. Encerra a frase dizendo: sirvam nossas façanhas como de modelo a nossa terra. Forte abraço, Luiz Salatino. Todo mundo sabe que eu coloco matérias do Luiz Salatino aqui. Essa me chamou a atenção porque a Manuela Dávila está ganhando aí em Porto Alegre. E isso é um absurdo. Colocar essa senhora no comando de Porto Alegre é um absurdo total. Povo de Porto Alegre, não faça isso. É só o que eu tenho para dizer. Quando esses outsiders, pessoas que se acham muito fodões, os caras que mandam no pedaço, que xinga general,
que xinga presidente, que xinga ministro, que chama de burro, que chama de jumento, de inteligimento, quando vem um tipo de notícia dessa, eu queria esfregar na cara dessas pessoas. Marco Aurélio defende que Bolsonaro preste depoimento por escrito. Caminho do meio. Até Jesus Cristo falou, Pedro, seu sem vergonha, seu malandrão, seu brabão de última hora, oferece a segunda face. Mas não, os caras, ai, presidente Bolsonaro, bundão, ai, não sei o que, general Heleno, bundão. Bundão, porque vocês não estão lá com a responsabilidade deles. Porque não estão lá jogando xadrez, estão jogando dama. Estão jogando dominó. Mas dominó de ponto, não dominó dominó de corrido, não dominó de ponto, que você tem que fazer 25, 30, 40, fazer o cara passar. Não, sem estratégia nenhuma. É só dizer assim, você é presidente. Legal, até tomar um impeachment como tomou os outros. Maneiro. Estratégia. Zero de estratégia. Vontade muita, bonita. Agora joga um fuzil no teu peito. Vamos ver se você tem vontade mesmo. Chega lá na hora, né? Ou cai que nem uma batata. Por quê? Porque quem tem estratégia não... Né? Leia Sun Tzu, gente. Um pouquinho só. Sun Tzu. Tá? Leia Maquiavel, um pouquinho só. Para entender que as pessoas têm que ter estratégia para falar. E não falar só o que pensa, sem ter trava na língua. Isso não serve para nada. Nada. Marco Aurélio defende que Bolsonaro preste depoimento por escrito. Publicado em quinta-feira, 24 de setembro, 2020, 15h29, por Dayana Vitor, Brasília. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello, é favorável que o presidente Jair Bolsonaro preste o depoimento à Polícia Federal por escrito, no inquérito que apura se houve tentativa de interferência na instituição. Marco Aurélio é relator substituto do recurso da Advocacia Geral da União no STF para que o presidente exerça esse direito. Na justificativa do voto, Marco Aurélio argumentou que, assim como ocorreu com o presidente Michel Temer em 2018, que prestou esclarecimento por escrito à Polícia Federal, Bolsonaro também teria essa garantia. Mas a decisão sobre esse recurso só sairá depois do julgamento em plenário virtual, marcado para os dias 2 e 9 de outubro. Apenas os votos dos 11 ministros será definido como vai ocorrer o depoimento do presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal. Lembrando que o relator original do caso, o ministro Celso de Mello, que está de licença médica até 26 de setembro, antes de sair, havia determinado que o depoimento fosse presencial. Celso de Mello argumentou que as explicações por escrito são permitidas aos 3 chefes de poderes, que sejam testemunhas ou vítimas, não investigados. Após essa decisão, a Polícia Federal pediu ao governo que escolhesse entre os dias 21, 22 e 23 de setembro para que o presidente prestasse depoimento. Mas a AGU entrou com um novo recurso, que foi aceito pelo ministro Marco Aurélio. Agora eu falo aqui, deixa eu colocar o grande aqui, porque eu quero falar essa parada aqui, que saiu no Pingos e faz todo sentido. Marco Aurélio de Mello defende o depoimento por escrito da testemunha que tem que falar a verdade. Mas no caso do investigado, que é o caso do presidente Bolsonaro, ele pode ficar em silêncio, criaturas de Deus. Eu já vi isso, eu já fiz acariação, eu já recebi sindicado, eu já recebi pessoas que estão respondendo a inquérito policial, militar, no caso, e que eu fiz uma série de perguntas, ou por acariação, ou por carta precatória, ou perguntas mesmo formais, que o cara falou assim, me reserva o direito de ficar calado. Me reserva o direito de ficar calado. Então, antes uma fala ou uma colocação dos fatos por escrito do que me reservo ao direito de ficar calado. E nisso, o ministro Celso de Mello está errado, tá? E o ministro Marco Aurélio Mello está certo. Aí, vamos ver o que vai dar, mas eu acho que essas favas já são contadas. É a minha opinião. Pessoal, eu prometo que hoje eu não vou me estender muito, tá? Até porque eu tenho mais um pedaço aqui com como é que foi a live do presidente. Mas eu vou devagar aqui para a gente poder entender do que eu estou falando. Vamos lá.
Sobre esses dois assuntos, eu não vou trazer aqui nenhuma matéria, não. Vou falar pessoalmente, tá? Cultura de manejo de fogo em áreas desmatadas, não nas áreas de mata, mas as locais entre elas. Existem áreas hoje no Brasil que são desmatadas já. E como é que eu sei disso? Antes de ser militar, eu fui filho, né, sobrinho. É porque meu pai abandonou a gente muito cedo, e eu acabei chamando meu tio de pai durante muito tempo. E meu tio tinha fazenda de café. E fazenda de milho, tinha café, tinha feijão. E nas roças de milho, por exemplo, nós tacávamos fogo, sem Rondônia. E isso é uma coisa comum. Só que esse fogo é controlado, porque tem a área de preservação de cada uma das unidades de conservação que existe dentro das fazendas, dos sítios, etc. Que se a pessoa tocar fogo naquilo, ele toma uma multa infernal. E no Pantanal estava acontecendo de maneira proposital, dizendo que havia uma estiagem muito grande. Mas a Polícia Federal está em cima. Eu falei disso ontem, posso trazer de novo para vocês hoje, se vocês quiserem. Mas eu vou tentar explicar isso aqui agora. Tá? E sobre esse assunto, o Ministério Público, né, tá pesquisando, está indo em cima dessas fazendas que fazem essa utilização, tá, de fogo para dizer que foi a estiagem, mas na verdade para abrir novos pastos. Deixa eu explicar bem básico como isso aí, sem notícia, sem reportagem. É bem assim. Eu tenho uma fazenda, eu crio gado. Só que eu estou com um problema ambiental meu e não posso vender direto para o frigorífico. A Justiça, o Ministério Público, fez um acordo com os frigoríficos, um termo de ajustamento, para que eles só comprem das fazendas que estão no hall deles. Legal, eles compram dessas fazendas. Só que outras fazendas vendem para eles. A fazenda A, que não está na lista do Ministério Público, vende para a fazenda B, que está na lista do Ministério Público. E aí o que ela faz? Ela taca fogo na área dela, no Pantanal, para ter mais pasto, para diminuir a área de conservação dela dentro da fazenda e dizer, isso aconteceu, não foi culpa minha. E aí tem um monte de outras coisas, inclusive madeira de lei que é cortada, tem muitas coisas que não chegam no público, não chegam. Um dia, que se Deus quiser, eu vou fazer uma live sobre isso. Tá? E aí é fácil os países do exterior, porque não estão concorrendo com os produtos brasileiros, falarem, não, o Brasil não defende o seu meio ambiente, portanto, nós que defendemos, pagamos, aliás, inclusive estão devendo muito de carbono, né, o recurso do carbono aqui no Brasil, mesmo com tudo que eles falam, eles não pagam a conta deles, não pagam, tá? Aí eles falam, a gente paga não sei o que de carbono lá, para vocês comprar da gente, tal, quer dizer, tudo tem uma só coisa, mercado, 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 é só mercado. Ok? Por isso é fácil para países que poluem mais nos acusar. Outra coisa que eu falo, gente. Tem muita gente falando besteira. Se vocês são melhores que o presidente Bolsonaro, se candidatem, por favor. Porque se o homem é bom e você acha que você é melhor, eu voto em você. Mas não é isso, né? Porque o presidente é um bobo andando, não sei o que lá, todo mundo nessa vibe. Caguei para todo mundo. Caguei. Eu continuo indo na vibe do meu presidente Jair Messias Bolsonaro. Não vem com passa-pano, não vem com babaquice para acusar e levantar o dedo, tá cheio, mas para fazer o que ele está fazendo, ninguém aparece. Só aparece aqui, ó. Só aparece os que passam a mão. Eu passo o pano enquanto outros passam a mão. Eu prefiro passar o pano em quem não passa a mão do que passar a mão, né, ou ser passado a mão e ficar que nem um otário como o pessoal do PT. Agora o cabelo de vocês vão arrupiar. Vão arrupiar sim, eu sei. Não deu certo aqui, deixa eu passar para outro. O Estadão é assim, ó, só aqui no Gogó. Mas eu sempre tive reparando uma coisa aqui, gente, que é o seguinte. Quando a notícia interessa para o G1, por exemplo, ele deixa aberto, assim, tá vendo? Ele deixa aberto. Mas vamos lá.
Ministério Público denuncia Alexandre Frota por falsidade ideológica. Olha o laranjal da fruta. Então a fruta era laranja. É suquita, gente. É suquita mesmo. É laranja essa fruta. Gosta de ser chupada. Né? Por falsidade ideológica e alteração societária de empresa em São Paulo. Promotor disse que deputado federal do PSDB colocou falsamente empresa em nome de funcionário de 2017 e 2018 quando secretário da JUSCESP. Por Arcoverde, Tayane Stocheiro e Júlia Afonso, Globo News, G1, São Paulo. O Ministério Público de São Paulo denunciou o deputado federal Alexandre Frota por falsidade ideológica na alteração da societária de 2 empresas de publicidade e a realização de eventos localizados na cidade de São Paulo. Se a Justiça aceitar a denúncia, Frota irá responder pelo crime previsto no artigo 299 do Código Penal. Fala, criminoso! Que prevê a pena de reclusão de 1 a 5 anos, além de multa para os casos de falsidade ideológica. A reportagem pediu a posição de Frota, assessoria de imprensa, jurídico sobre a denúncia e aguarda retorno. Não retornou ainda, seu Frota? Por quê? Segundo a denúncia apresentada pelo promotor Marcelo Mendroni, que integra o Grupo Especial de Repressão a Delitos Econômicos, do GEDEC, do Ministério Público de São Paulo, Frota, abre aspas, para a denúncia. Nos dias 17 de julho de 2017 a 22 de março de 2018, inseriu ou fez inserir declaração falsa em documentos apresentados à Junta Comercial de São Paulo, JUSCESP, com objetivo de prejudicar direito e ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Fecha aspas. O Ministério Público diz que Frota repassou para o nome de um homem de duas empresas que estavam em seu nome, sendo que o suposto comparsa do deputado federal, abre aspas, passou a figurar como sócio proprietário apenas formalmente, pro forma, dessas pessoas jurídicas. A denúncia aponta que os atos se deram em 2 momentos diferentes. Quando ocorreram as alterações societárias das 2 empresas, a primeira ocorreu em julho de 2017, quando o suposto comparsa do deputado entrou na sociedade da empresa DP Publicidade, Propaganda e Eventos Limitada. Em 22 de março de 2018, o mesmo homem entrou no quadro societário de outra empresa, abre aspas, que em verdade tinha para proprietário de fato Alexandre Frota de Andrade, a FR Publicidade e Atividades Artísticas e Espetáculos, fecha aspas. Nas duas ocasiões, Alexandre Frota de Andrade se retirou dos quadros dos societários das empresas e colocou nos seus funcionários como proprietário formal, fecha aspas, disse o Ministério Público na denúncia. Deputado federal, eleito em São Paulo pelo PSL com mais de 155 mil votos em 2018, o ator Alexandre Frota ganhou projeção política com um dos nomes mais próximos ao presidente Jair Messias Bolsonaro, no pleito daquele ano. Após tomar posse, o deputado passou a ser crítico do governo e dos filhos do presidente Bolsonaro. Diante das críticas cada vez mais frequentes ao presidente, Frota foi alvo dos 2 pedidos de expulsão do PSL, da deputada Carla Zambelli e do senador Major Olímpio, desafetos públicos do adversário dentro do partido. Em 13 de agosto do ano passado, o PSL aprovou a expulsão de Frota do partido e eles logo se filiou ao PSDB, atendendo a convite do governador de São Paulo, João Dória. Pessoal. E agora, Frota, quem que é o sacana? É o presidente Bolsonaro? São os filhos dele? São eles que estão envolvidos? Parece que todo mundo que se mete contra o presidente, ou quase todo mundo, uma boa parcela, está envolvido em outra maracutaia. Será que é um complô para achar defeitos, ou será que caem mesmo porque são pessoas públicas que se dizem libadas? São investigadas, são descobertas, ou porque esse tipo de pessoa normalmente descumpre contratos básicos com pessoas achando que são poderosos demais, que não podem ser maculados. A gente fica aguardando para saber o que vai dar esse caso do Frota. Muito importante para nós. Agora vamos trazer um assunto aqui que é importante para o presidente da República também.
Ibope, porque eu não confio muito no Ibope, gente. A gente tem essa desconfiança do Ibope e é normal, né? Ibope, Russomano lidera a pesquisa da Prefeitura do São Paulo, em Covas está em segundo. Vamos lá. Em terceiro estão Guilherme Boulos e com oitavo, com 8%, desculpa, e Márcio França com 6%, empate técnico. Vamos lá. O candidato à Prefeitura de São Paulo, Celso Russomano, republicanos, lidera a primeira pesquisa Ibope realizada após confirmação dos candidatos e as eleições. Ibope é aquele que falou que o presidente não ganhava em cenário nenhum, tá? De 2020. O deputado federal tem 24% de opções de votos, enquanto o atual prefeito da cidade, Bruno Covas, tem uma reeleição com 18%. O terceiro colocado configurou com empate técnico em Guilherme Boulos, PSOL, e Marcelo França, com 6%. As informações foram divulgadas pelo estado de São Paulo. Está muito esquisito essa pesquisa aqui. A candidata pelo PSL, Joyce Hasselmann, e do Patriotas, Arthur Mamãe Falei, do Val, estão com 2% cada. Um dos candidatos estão com 1% das intenções de voto, cada um. André Matarazzo, do PSD, Felipe Sabará, Novo, que parece que já retirou a candidatura, Gilmar Tato, PT, também 1%, Marina Elou, Rede, Levi Fidelis, sempre participando, PRTB, 1% também, Vera Lúcia, PST, 1%, a margem de erros é 3 pontos. Imagina quem tem 1%, como é que é 2 pontos negativos? Não dá para entender. Nas pesquisas eleitorais foram perguntados qual candidato não votaria em nenhum, jeito nenhum. Celso Russomano e Búcio Covas também lideram com 24% e 30%. Respectivamente, o candidato PSOL, Guilherme Boulos, tem rejeição de 13% e Márcio França tem 10%. Agora vamos lá. Falando sério, o senhor Celso Russomano, deputado federal, né, advogado, deputado federal, doutor Celso Russomano, ele está liderando porque ele está navegando na vibe do presidente Bolsonaro. O que eu peço para o povo de São Paulo é o seguinte: façam gestões em cima dele para saber se esse cara vai virar as costas para o presidente na primeira hora. Se ele for virar, vota em qualquer um outro, mas não vota nele. É bem simples assim. Hoje, em sua live, o presidente Jair Messias Bolsonaro falou sobre a fake news sobre suposta facilitação de aborto. O pessoal não vai de pronto, assim, aceitando, acreditando tudo que está na internet. Dá uma pesquisada, diz o presidente Bolsonaro. O nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, rebateu hoje, dia 25, quinta-feira, dia 24, está errado ali, uma fake news sobre a nova portaria sobre aborto em caso de estupro assinada pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Em tradicional live no Facebook, Bolsonaro disse que não facilita o aborto. Hoje circulou uma nota que o ministro Pazuello da Saúde teria facilitado o aborto. Primeira coisa, ninguém pode facilitar aborto. Aborto é proibido por lei, a não ser em 3 casos. E o chefe do executivo acrescentou: eu não pretendo como o pessoal, não entendo como o pessoal inventa essas coisas. Disseram que ele, Pazuello, tinha liberado a obrigatoriedade de informar a autoridade policial. Está aqui no artigo 7, inciso 1º, e complementou: o pessoal não vai de pronto acreditando em tudo que está na internet. Dá uma pesquisada, eu faço sempre isso. A Bia Kicis fez uma matéria rebatendo essa fake news. Cita a portaria, os artigos, é só ir lá na internet. Bolsonaro completou: o pessoal dá uma certa publicidade a isso que é descomunal, tentando sempre desqualificar o governo federal. Até me acusa. Eu não tenho como saber tudo o que acontece nos ministérios. É óbvio, caso algum absurdo aconteça, a gente entra em contato com o ministro. E muitas vezes o ministro toma a bola nas costas do secretariado, como já aconteceu com o ministro Pazuello. Portanto, isso é uma grande mentira. Aqui para vocês verem a portaria sobre o aborto que a deputada Bia Kicis rebateu. Vamos ouvir? Vamos ver se vai carregar. Não carregou. Eu queria colocar uma outra voz que não fosse a minha, mas vamos lá. A deputada federal Bia Kicis comentou na rede, na tarde dessa quarta-feira, dia 24, sobre a reedição feita pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na portaria 2561 sobre o aborto. Como noticiamos, o Ministério da Saúde editou uma nova portaria regulatória da pasta para o procedimento de aborto em caso de estupro. Segundo o novo texto, foi mantida a orientação de que a polícia seja notificada sobre o caso, independentemente do desejo da vítima registrar queixa ou identificar o agressor. A diferença é que foi retirada a palavra
obrigatoriedade. A família decide, abre aspas. Estão fazendo uma nova confusão sobre a portaria 2561, publicada hoje, em substituição à portaria 2282, desculpa. Por não lerem o texto com atenção, que me faltou agora. O artigo 7º diz que o médico deverá comunicar estupro à polícia. A obrigação continua e sua obediência é contravenção penal, escreveu a deputada em suas redes sociais. O ministro Eduardo Pazuello e sua equipe de secretários, todos médicos pró-vida, têm trabalhado incansavelmente para que se consiga garantir o escopo da portaria, que é punir o estuprador, até porque a portaria não pode determinar nada contra a lei. O aborto é legal, está previsto em Código Penal. E mais, além disso, os deputados e senadores pró-vida, como Eduardo Girão, general Eduardo Girão, Cris Tonieto e eu, até o ministro Levi da Advocacia Geral da União, temos trabalhado para manter o escopo da proteção à mulher e punição criminosa. Aí está tudo aqui no Twitter da Bia Kicis. Eu sempre peço para as pessoas para que prestem atenção em causas pétreas, em Constituição. Eu peço que as pessoas não vão para as falácias, para as conversas da internet. Por quê? Porque as pessoas vão nessas conversas sem se informar, como eu fico escarafunchando, procurando aqui e ali, e depois elas acabam sendo enganadas. E vão ver com pessoas como a Bia Kicis, por exemplo, que joga a luz na verdade, joga a luz em cima sobre a verdade, e acaba com a mentira, e mostra que foi só mais uma artimanha política / fake news da esquerda. É isso que eu tenho para falar sobre esse assunto. Para finalizar, antes de passar para um vídeo que eu quero colocar aqui no final, eu queria dizer para vocês sobre o que o presidente Bolsonaro falou sobre o como é que chama? O famoso ódio do bem. O ódio do bem. O ódio do bem, que você vê a cabeça do Trump sendo chutada, a cabeça do Bolsonaro sendo chutada, né? São questões assim, imagina a sua cabeça sendo chutada, decepada do seu corpo, a vontade que um jovem tem de fazer isso, etc. e tal. Fomentar. E se fosse a cabeça do Papa? E se fosse a cabeça da Madre Teresa de Calcutá? Ou se fosse a cadeira da vereadora que morreu assassinada? Ou se fosse a cabeça do Lula? Ou se fosse a cabeça de qualquer outra pessoa que a esquerda considera muito, independente de quem seja? Pode isso? Está podendo isso, Galvão? Pode isso? Está certo isso? Ser a cabeça do seu ídolo? Ser a cabeça de qualquer pessoa, inclusive a sua cabeça? Pode? Está valendo agora matar? Está valendo agora cortar a cabeça, jogar bola ainda? Para dizer como eu estou feliz por ter te matado? Cuidado. Você que está aí passando pano nessa esquerda maldita, cuidado que a cabeça pode ser a sua amanhã. Eu já sei que já estão chutando a minha há muito tempo. E eu não estou nem um pouco preocupado. Até porque ninguém teve disposição de chegar junto. E se tiver disposição, tomara que ele tenha sorte. Porque eu vou estar preparado. Vamos ver como é que ficou o conceito da live de hoje. E a gente vai finalizando por aqui. Grande abraço. A live de hoje, vamos recebendo aqui todo mundo que estava aí até nos canais do presidente acompanhando e passa aqui a assistir, a acompanhar a nossa transmissão aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado pela sua companhia, mais uma noite com excelente audiência. Você que está aqui, inclusive, no YouTube nos acompanhando, pode se inscrever no nosso canal. Hoje nós até falamos aqui na abertura do programa, atingimos uma marca importante de 2,5 milhões de inscritos, mas se não é o seu caso, se você ainda não se inscreveu, aproveite, se inscreva aqui no nosso canal para acompanhar o nosso conteúdo. Temos aqui José Maria Trindade e Guilherme Fiuza, eles farão a partir de agora a análise então da live de hoje do presidente Bolsonaro. Começo com você, Zé Maria, o que você destaca, Zé?
Pois é, eu costumo sempre destacar esta transparência, né? E um presidente da República vindo pontualmente todas as semanas, né? Conversar com o povo. Isso aí é uma conversa direta e uma informação objetiva e direta e pura para você ter a sua ideia. Vitor, ele falou um ponto aqui muito importante, uma grande preocupação. Eu já destaquei aqui na semana passada que o presidente determinou a conclusão de obras. Aí, por que os outros presidentes não fazem isso? Por que os outros ministros não fazem isso? Porque o 10% rola no início da obra, no projeto da obra. Ali é que rola todo o dinheiro. Continuar a obra, isso aí já pagou, mas paciência, tem que concluir e esta prioridade. Então, no caso aqui, o presidente destacou aqui os pedágios. A grande negociação do governo com pedágios tem que ser o preço. E o governo está fazendo exatamente, negociando preço de pedágio. Antigamente, a grande preocupação era receber quanto você me dá, quanto é que vai rolar, né? Por outro lado também, sobre o meio ambiente, né? Ele reclamando, e com razão, desse cerco, é um cerco que o Brasil está sofrendo, com fake news, com a indicação de que o Brasil está em chamas e que o presidente Bolsonaro estaria contribuindo sobre isso. Outro, coronavírus. Olha, Vitor, eu fiz uma fala aqui que foi muito repercutida e é real. Eu chamo de plano Bolsonaro. Não teve o plano Marshall, que salvou a Europa com investimentos dos Estados Unidos? Aqui, além, evidentemente, do salário emergencial, que foi muito, derramou dinheiro na base da economia, né? Além do salário emergencial, houve a abertura de crédito, isso é importantíssimo. Houve também facilidade para suspensão do contrato de trabalho e redução da jornada. Aí alguém pode dizer, mas isso aí prejudica. Não, porque ao suspender o contrato de trabalho e fazer redução, o trabalhador ganha a estabilidade no emprego por igual período. Ou seja, dar um tempo aí para terminar os efeitos da pandemia. Isso foi muito importante mesmo. E sobre essa história de ficar em casa, muita gente acha que não, mas o presidente está certo, não há como fugir. Eu já tive o coronavírus, eu tomava cuidado, usava máscara, evitava aglomerações, né? E mesmo assim, eu peguei o coronavírus, me tratei e pronto, né? Sobre a visita do Mike Pompeo, isso é muito importante, né? O presidente demonstrou ali que o governo apoiou, não foi como dizem o Congresso, de que foi bola nas costas de Brasília, não foi, né? O ministro da Defesa acompanhou, o secretário de Estado norte-americano, uma visita muito importante, e ele confirmando aí mesmo de que o Brasil é contra o regime de Nicolás Maduro. Sobre a cabeça dele jogando bola, a gente vê ali contrariedade do presidente, evidentemente, mas ele dizendo que se trata de um jogo da democracia e ninguém gosta de ver. É uma coisa meio nefasta, meio feia, mas enfim, o presidente dizendo que é liberdade de expressão. E muito importante, sobre as eleições. O presidente vai acabar participando em alguns municípios, né? Ele está se preservando nessa fase porque, eventualmente, num ou outro podem ter dois candidatos em que ele, enfim, são dois aliados. Mas no caso ali de Manaus, São Paulo, o presidente tem candidato. Todo mundo sabe que o presidente apoia Celso Russomano, que inclusive está em primeiro lugar em São Paulo, em primeiro lugar disparado. E agora é diferente porque os adversários são outros. Ele perdeu outras vezes porque houve um cerco. Agora é diferente. Então ele pode participar sim da campanha eleitoral, isso no segundo turno, se houver ali uma rivalidade muito grande, dependendo ali da participação dos outros candidatos. E sobre o ministro, o ministro Ricardo Salles, ele disse com todas as letras, né? Estão agredindo a imagem do Brasil com a participação e opinião de brasileiros. Isto é crime de lesa pátria. E hoje, participando dessa live com o presidente, significa que o ministro Ricardo Salles está muito firme no cargo. E você, Fiuza, tua análise? É isso aí, pouco a acrescentar, só alguns dados, né, sobre a Amazônia associada à emissão de dióxido de carbono.
o presidente destacou ali com o subsídio ali do ministro Ricardo Salles que o Brasil contribui apenas com 3%, né, das emissões de carbono na atmosfera, um dos fatores que se atribuídos aí na questão da mudança climática, né? Então se atribui às queimadas uma parte da contribuição com as mudanças climáticas e o Brasil contribui pouco, né, comparado com outros países, principalmente industrializados, né? Nessa área ainda de meio ambiente, o ministro Salles rebateu, na verdade, essa tese de que há um desmonte, né, uma diretriz para desmontar o aparato de fiscalização na Amazônia. Isso, eu sempre achei isso uma tese fajuta, né? Tem mentiras mais bem preparadas do que essa. E o ministro Salles comentou também, citou alguns exemplos de órgãos, por exemplo, o IBAMA. Ele diz que pegou o IBAMA com metade de seus quadros praticamente faltando. Então foram essas observações sobre a questão ambiental que mais me chamaram a atenção. Ele fez um apelo, Vitor, para a volta às aulas, né? Parece que realmente a questão das escolas, nesse momento, é o centro, é o símbolo dessa questão que, por um lado, é mesmo uma dúvida, é mesmo um dilema, e, por outro lado, é um tabu, né? Quem está investindo ali na falsa ciência para tentar afirmar que qualquer convivência, como, por exemplo, o retorno das crianças e adolescentes às salas de aula e jovens, às salas de aula, significaria um repique da epidemia, tem feito isso sem bases técnicas, sem bases científicas. E o presidente estava fazendo esse apelo, ele deu a entender que há uma ação política de sindicatos de professores embargando e disseminando uma ideia que é uma dissuasão, na verdade, até para os pais, né, em relação a essa retomada. E aí ele aproveitou para citar algumas das premissas que ele trouxe ao longo da pandemia, alguns dos pontos que ele defendeu, como, por exemplo, a crítica que ele sempre fez à proibição de uso da praia, do litoral, né? Ele falou sobre a medida dele de facilitar a importação de vitamina D, lembrando que isso foi reconhecido como potencialmente que fortaleça organismos, né? Fortaleça a imunidade contra o contágio pelo coronavírus. E então citou essa questão das praias e algumas outras incongruências na opinião dele, como as relações pessoais. Ele citou algumas autoridades governantes sem dar os nomes, mas que usaram máscara, segundo ele, ironicamente, até na hora de dormir, se cumprimentavam com o cotovelo, etc., seguindo supostamente o protocolo rigoroso, e também foram contaminadas, né? Dando a entender isso, que ele sempre afirmou, né? Que é preciso guarnecer os vulneráveis. Ele até fez essa referência específica, né, que idosos, pessoas com comorbidades, na opinião dele, só estarão seguras de fato com a vacina, né, com a chegada da vacina. Então foi isso. Acho que realmente essa questão dessa suposta arte obscura, né, da cabeça, da simulação da cabeça dele para jogar futebol. Ele fez questão de mostrar essa foto. E eu acho que esse é um símbolo muito importante, né? Quer dizer, ele apresentando aquela imagem violenta contra a pessoa dele, ele fez questão de apresentar para dizer que ele não está se insurgindo contra, ele não tem, né, pelo menos no gesto que ele fez ali, ele não tem nenhuma intenção de perseguir, de restringir, de embargar quem está fazendo isso e divulgando isso. Ele apenas está lembrando que a tal onda de ódio, que muitas vezes ele e seus apoiadores são imputados, está, na verdade, materializado nesse tipo de ação. E aí aproveitou para falar da questão de fake news em geral, pela qual a chapa dele será julgada no Tribunal Superior Eleitoral. Ele lembrando que o adversário foi quem, na verdade, foi condenado, né, por isso nas eleições. E ele não fez um desafio ao TSE. Na verdade, ele afirma e diz que não há nenhum indício de que isso aconteceu, mas que ele confia que o TSE não vá
tomar uma decisão de condená-lo por isso. Boa, Fiuza, chegou a hora então das mensagens dos nossos ouvintes, espectadores aqui em Os Pingos. Hora de vocês falarem, desculpa, eu estava fechado, hora de vocês falarem o que vocês pensam. Deixe na descrição do vídeo o que vocês acharam da entrevista com o Edu Gáudio, dos vídeos que nós colocamos aqui, das informações que nós passamos. Tem muito mais coisa para amanhã, mas já batemos a marca de 40 minutos. Eu estou tentando falar menos. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, dependendo da hora que você vê esse vídeo. E, por favor, multiplica essa ideia. Nós temos muitas outras, inclusive pelo Edu Gáudio, empreitadas pela frente. Mas a principal de todas é você. Por quê? É você entender. Tem muita gente querendo aparecer nas costas do presidente da República. Tem muita gente querendo dizer, eu ensinei esse cara, agora ele é um ingrato. Não. O presidente não é ingrato. Mas ele não tem que carregar ninguém nas costas dele. Essa é a verdade nua e crua. Valeu, gente. Um grande abraço e até a próxima.